chegou a você. Agora, há um outro lado dessa moeda aí, que é o São Paulo tê-lo contratado. E o Sevilha também. E o Sevilha também. Esse jogador foi submetido a exames, imagino, né? Em clubes, o São Paulo, inclusive, é um clube que tem uma Departamento médico, fama de excelência, né? Nisso daí. Então, assim, não que eu duvide nem da sua, nem da informação que eu tinha, mas eu também não duvido da Você aptidão. duvida da avaliação que foi feita? Talvez, porque assim, não dá para duvidar da aptidão desses departamentos médicos de considerarem o jogador em condições de atuar. Não sei, sei lá, ou o cara fala, não, tá mais ou menos você não contrata, mais ou menos o São Paulo não gastou. Não, ele vendeu, foi vendido por 15 milhões de euros. Não, acho que foi a maior contratação também que o São Paulo fez. Custou 24 milhões. É uma fortuna. Então, eu tô mais pelo que o Pascoal tá dizendo aí. Eu acho que é um fiasco completo. Não sei se lhe faltou empenho, mas que foi um fracasso. Então, pra vocês terem, vamos analisar se foi ou não foi, vamos ver os números. Como é que foi? Vamos ver como é que foi a passagem novinho, São Paulo. do Paulo Henrique Ganso pelo Sevilha. Olha lá, de 2016 até agora, 27 jogos, 7 gols, 6 assistências. Ô, Facinca, sabe quantos jogos o Ganso jogou esse ano pelo Sevilha? Nenhum. Não, jogou sim. Não? Esse ano jogou. Não? Ah, esse ano. Pensei que era essa temporada. Não, pensei que era temporada. Tá certo. 2018 nenhum. Na temporada ele iniciou esse 4 ano, partidas. Nesse ano, 2018, nenhum. Nenhum. Verdade. Ainda mais com a mudança de Foi um técnico, né? fiasco na Europa? Foi. O Ganso, tecnicamente, Ganso, individualmente falando, é um atleta que é muito inteligente. Aliás, muito acima da média. Agora, taticamente, é um jogador de final de semana. Taticamente, o Ganso é um atleta que em nenhum momento na carreira teve uma orientação. Ele próprio também buscou melhorar essa evolução, essa participação. Ele é um jogador que se limita àquele quadrado em frente à região da meia-lua e espera a bola chegar no pé para dar um passe para alguém. Ponto. Não é um jogador participativo, não é um jogador ativo para buscar a bola, seja no setor esquerdo ou direito, não é um jogador de movimentação, não é um atleta, vigoroso para o coletivo da equipe, é um atleta que depende só, único e exclusivamente, do individual dele, ou da bola chegar até ele. Isso em qualquer esfera do futebol europeu, até em outras praças asiáticas, seja essa praça até hoje a norte-americana, já há uma exigência de um atleta muito mais competitivo. Que aqui no Brasil nós estamos ainda muito atrasados. Talvez por isso ele jogue aqui. Mas não vejo nem o Ganso em Portugal, nem o Ganso na Espanha, nem Inglaterra, Itália, Alemanha, principalmente, França. Nós aqui nos canais Fox Sports transmitimos inúmeras ligas importantes da Europa, campeonatos. Em nenhuma delas eu vejo o Ganso com potencial de participação. É triste dizer isso. Talvez hoje, para ele, no nível de exigência que a gente trabalha, ô Benja, só o futebol da Arábia e, quiçá, a China. Ô Cassino, você vai falar já, porque vamos aproveitar que o Jackson Pinheiro está ao vivo lá no CT do São Paulo, ali na Barra Funda. Para quem não conhece, viu, o CT do São Paulo é parede com o CT do Palmeiras. Então vamos lá, ao vivo com o Jackson Pinheiro. Jackson Pinheiro, que saudade desse sorriso. Jackson Pinheiro que vai passar o carnaval em Araçatuba, onde estará 92 graus na sombra. Fala, Jackson Pinheiro! Ô Benja, satisfação, meu cara. Ótima tarde pra você, aos amigos ligados no programa. Poxa, eu imagino mesmo, Araçatuba vai estar muito calor, já está, né? Seguinte, Benja, hoje pouca resenha aqui, viu? O Pouco Lindo foi apresentado oficialmente pelo Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo. É o 6º reforço para a temporada e sem pouca conversa, viu? Pouca, para quem está em casa, pouco na linguagem do Valdívia significa muito. Vamos ver então o que disse o pouco lindo, o pouco simpático, o pouco engraçado e pouco resenha, Valdívia. A lesão atrapalhou um pouco, né? Mas eu acho que não caiu como você está falando, mas acho que os gols não saíram, né? Isso você pode até cobrar que não saiu mesmo. Eu estou acostumado a fazer golaço, gol feio, tá difícil fazer gol feio, né? Espero fazer gol feio também. Então,
é voltar isso aí e se Deus quiser vai dar certo. Tava aqui vendo as imagens, pensando nas mulheres assistindo, Raí e Valdívia ao lado, pouca beleza, né? Vamos suspirar. Aqui é pouco charme, né? Eu sou pouca beleza. Eu falei com o Rodrigo Caio antes, né? Ele falou que ia ser muito bom pra mim, pra minha carreira, que o grupo era bom, né? Que eu ia ser bem recebido. E então eu fui bem recebido aqui, pessoal, muita gente boa. Eu também tenho amizade com o Nenê também, assim, de WhatsApp, tudo na resenha. E o resto do grupo, eu que sou muito brincalhão, assim, fora de campo, pega muito rápido, né? Jogador é da resenha, assim, fora de campo, então isso fica mais fácil, né? De poder dar um bom futebol, então entrosar um pouquinho ali agora, dentro de campo, para que as coisas fluem. Até não tinha nem condição de ter uma camisa do São Paulo, como eu já falei, né? E agora eu vou ter de sobra, então é isso aí, cara. Espero ser muito feliz aqui. Ô Benji, como é legal, a gente vê aí, né, o Valdívia sempre muito brincalhão, é um cara também que não faz do pau quando a situação tá ruim, ele sempre vem, passa pelos jornalistas, fala com a imprensa, é um cara realmente diferenciado no trato com a imprensa, da maneira como leva a vida. Vive um momento difícil, ele que se destacou no Internacional, tem apenas 23 anos e falou inclusive na entrevista coletiva, olha, já passei por tudo na minha carreira, fui lá para cima no Internacional, chegando à seleção olímpica do Brasil com a 10, era o nome certo praticamente na Olimpíada do Rio. Sofreu uma lesão duríssima em 2015, o rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo. Isso dificultou muito, como ele mesmo disse na entrevista aqui no CT da Barra Funda. E agora ele busca um recomeço. No Atlético Mineiro, ele foi emprestado, ele ainda pertence ao Internacional, viu pessoal? Foi emprestado ao Atlético Mineiro, 33 jogos, apenas 2 gols, muito criticado, fala em recomeço. E o Raí, diretor executivo de futebol do Tricolor, disse: aqui você vai encontrar, Valdívia, toda a tranquilidade para esse recomeço. Aposta muito nesse jogador, jovem, repito, o São Paulo. Tem a opção de compra ao final do empréstimo, que vai até o final do ano, Benja. E aí o passe fixado do Valdívia está em torno de 12 milhões de euros. O São Paulo pagaria aí, tem a opção de compra de 50%. Algo em torno de 6 milhões de euros no final do contrato, se quiser comprar aí 50% dos direitos do Valdívia, do pouco lindo e pouco engraçado, Benja. Muito legal. Ele é divertido, ele é humilde, ele é um cara que fala o que pensa, é legal. Hoje em dia o futebol, né, cheio desse media training, os caras falam tudo certinho, veja bem, hora só. Então é legal. Agora, o que eu quero te perguntar, antes da gente falar do Valdívia, ô Jackson Pinheiro, hoje surgiu essa informação de que o empresário do Ganso, o Pepinho, está em Sevilha e propôs um acordo de rescisão para que o Ganso saia livre do Sevilha. O Ganso, a última vez que o Ganso jogou bem, foi no São Paulo, né? O treinador do São Paulo é o Dorival, que foi treinador dele no melhor momento da carreira dele, que foi no Santos, né? E a diretora do São Paulo nunca escondeu de ninguém, que sempre muito fã do Ganso. Pergunto a você, esse nome foi comentado hoje aí no São Paulo? Hoje ainda não, viu, Benja? Mas é certamente um jogador que o Dorival gosta e muito. Você lembrou aí o melhor momento da carreira do Ganso lá em 2010, com o Dorival no comando da equipe do Santos. E o Raí também gosta muito do futebol, já deixou isso claro em entrevista, gosta muito do futebol do Ganso. Por enquanto, nada ainda ventilado por aqui, viu, Benja? É algo muito recente essa notícia do empresário dele lá em Sevilha. E agora a gente fica na expectativa aqui, os ouvidos atentos, para ver se isso de alguma forma repercute aqui no CT da Barra Funda. Mas hoje pela manhã, quando a equipe treinou, o último treino antes da folga de carnaval, jogadores já estão de folga, sábado e domingo, nada em relação ao Paulo Henrique Ganso. É muito querido por aqui. Eu estava acompanhando aí vocês falando das lesões, esse tipo de coisa. Por aqui, a entrega do Ganso é muito elogiada. O pessoal gosta muito dele e a torcida também tem um carinho bacana por ele. Só uma informação, Benja, o Petros hoje não treinou. O Petros jogou contra o Bragantino com febre, com um princípio de amidalite. Essa amidalite hoje está um pouco mais severa, mas ainda assim ele treinou ontem na academia, fez um treino leve e hoje treinou na
academia, mas o Petros, que estaria já de fora do jogo contra o CSA de Alagoas, que mudou de quarta-feira, dia 14, para quinta-feira, dia 15, lá em Maceió. Ele estaria de fora porque pegou 4 jogos de gancho após a expulsão contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Essa pena caiu para 2 jogos, já cumpriu o primeiro contra o Madureira, cumpre a segunda partida agora contra o CSA de Alagoas. Ainda sobre o calendário do São Paulo, bastante confuso nesse momento aí, o Ituano, jogo contra o Ituano, que seria no meio dessa semana, foi para o dia 21 de fevereiro. Sendo assim, olha o prejuízo para o São Paulo, hein? Rodrigo Caio cumpriria a suspensão automática, ele levou o 3º cartão amarelo contra o Bragantino, justamente no jogo contra o Ituano, ficaria livre para o clássico contra o Santos no fim de semana, sem ser esse fim de semana no outro. Ele vai cumprir a suspensão automática diante do Santos no clássico. Benja. Olha, Jackson, antes de me despedir de você, acabei de falar, liguei e falei com uma pessoa ali importante dentro de São Paulo. Acabei de perguntar a respeito de Paulo Henrique Ganso. O que a pessoa falou para mim foi o seguinte: não estávamos sabendo dessa informação, dessa notícia que o empresário dele está tentando uma rescisão. O São Paulo, óbvio, ficou sabendo agora, não fez qualquer tipo de sondagem ou manifestação ou proposta para trazer o Ganso. Só que a pessoa falou para mim o seguinte: olha, se ele acenar com a possibilidade que o São Paulo, a pessoa falou para mim, iria falar com ele fácil. Não fez ainda, mas falou. Se ele acenar com a possibilidade que o São Paulo falou, a pessoa falou assim para mim, lógico que sim, viu, Jacques Pinheiro? Não, sim, ele tem muita moral aqui, viu, Benja? É muito respeitado, muito querido. E repito, pela entrega dele aqui no São Paulo, né? Ele às vezes é cobrado de ser um jogador que, poxa, fica meio morto ali no campo e tal. Chegou a ser criticado por isso até mesmo aqui no São Paulo, mas saiu por cima, tem muita moral, é respeitado. E o Dorival Júnior gosta muito deste atleta. E eu imagino que se realmente tiver alguma conversa, pode ser que o Ganso pinte por aqui. Mas você trouxe a informação ainda. Por hora, nada de oficial aqui, nem de zuzum, nem de orelhada que a gente ouviu falar ainda de Paulo Henrique Ganso. Passei a folga, né, Benja? Tem que falar quando os caras voltam a trabalhar, né? Voltam nesta segunda-feira, se reapresentam e aí, provavelmente, como está meio complicada essa questão da logística, o São Paulo viaja na quarta-feira, porque é carnaval lá em Maceió. Ontem, quando teve a mudança, a confirmação de que, de fato, o jogo no meio de semana seria contra o CSA, porque tinha dia 14 CSA, dia 15 o Ituano. Aí foi definido, não, é contra o CSA. Bateu um desespero no pessoal aqui, poxa vida, e passagens, e hotéis, né, um hotel lá em Maceió, mas prontamente o pessoal já bloqueou algumas passagens e também hotel lá para Maceió, Benja. Só pra gente encerrar, qual que é a fantasia tua para esse sábado de carnaval na agitada Araçatuba? Você vai fantasiar do quê? De Papai da Esther. Eu vou pular de Papai da Esther, Benja. Acabou. Agora eu sou um cara casado, um cara sério, um pai de família. Esse negócio de carnaval pra mim acabou. Olha, viu? Ó. Já ficou Pega a vassoura ali, que mais foi trucidada. Eu perguntei que fantasia. O cara pôde responder. O senhor quer fazer uma gracinha de Colombina, sei lá o que. Colombina. Vou de Benja. Antiga, ninguém vai se ver de Colombina. Você viu o que ele falou? O quê? Você viu o que ele falou? Eu vou de Benja. Pede pra ele explicar como é que é a fantasia de Benja. Não, eu não imagino. Eu falei, não. Pipocou, Cassino, primeira pergunta pra você. Por que o Ganso não deu certo na Europa? Segunda pergunta pra você. Se você fosse o Paulo Henrique Ganso, você voltaria pro futebol brasileiro? O Ganso não deu certo na Europa porque o futebol dele não evoluiu, no meu modo de entender. A gente tem que esquecer aquele Ganso de 2010. Aquele Ganso não existe mais. Male, o Ganso vai voltar a jogar a bola que ele jogou no São Paulo, quando ele teve grandes momentos, sim, no São Paulo, mas esses grandes momentos no São Paulo não foram suficientes para ele repetir o que ele jogou no Santos. O Santos, ele jogou muita bola. Todo mundo esperava o quê? O Ganso titular na Copa de 2014. O Ganso titular agora, para 2018. Isso não se confirmou. A segunda pergunta, se fosse o Ganso, eu não voltaria. Não voltaria com esse carimbo, fracassado na Europa. Pintar uma oportunidade de jogar num grande de Portugal, que é o Sporting, ele poderia se encaixar e jogar sim muita bola lá no futebol de Portugal. Mas eu não voltaria.
futebol brasileiro agora. Até porque, por exemplo, no São Paulo, ele se encaixaria? Todo mundo fala, Tem Cueva e Nenê. O São Paulo com a chegada do Nenê, com o Cueva, com o Diego Souza é um time lento. O Ganso não é um jogador rápido, todo mundo sabe disso. Bom lembrar que o Ganso faz a bola correr, mas ele não é um jogador rápido. No Santos, ele não saiu pela porta da frente. Ele saiu pela porta dos fundos. Como é que reagiria a torcida do Santos com o retorno dele? Ele ia ter que jogar muita bola para reconquistar a torcida do Santos. Você acha que, você bem lembrado, você acha que a torcida do Santos gostaria de uma volta do Ganso ou aquela saída ela foi mal? Veja, é aquilo que eu... Jogando bola... Se jogar bola, os caras esquecem. Mas no começo, a torcida ia chiar? Eu acho que... Eu não sei, sinceramente, não sei. Eu não tenho uma opinião formada sobre não sei. Jogaram moedinha. Jogaram moeda. Tiraram ele do muro lá do CT. Tiraram ele do muro, do CT. Porque eu acho isso uma bobeira. Mas se de repente o cara é contratado, o Santos precisa desse jogador porque o Lucas Lima saiu. De repente ele é contratado pelo Santos, chega lá e começa a jogar bem, o torcedor esquece isso aí, entendeu? Mas eu acho que no primeiro momento ele pode ter rejeição sim. Por outro lado, eu vi nas redes sociais, o Santos está tentando reconquistar o Zeca e muita gente é a favor. Uma outra voz ali, não, mercenário, babapá, isso aqui. Não, o Santos não tem lateral, ele é bom, que seja perdoado e volte a jogar. O Ganso cairia melhor no São Paulo, no Santos. O Dorival adora ele, adora. Sim. Acho que no Santos. Sim. No Santos. Quando ele estava no Santos, ele tentou levar de novo. Agora, aquela vez. Se for assim, para voltar ao futebol brasileiro, eu acho que o Santos é um caminho legal, porque o Santos precisa de um jogador com a característica dele. O São Paulo já tem mais jogadores nessa função do que o Santos. Mas eu não acho que ele vai voltar para o futebol brasileiro, não. Eu também acho que não. Eu acho que a ambição dele continua sendo a Europa. Tudo bem, ele pode até querer, mas vocês acham que ele tem esse mercado todo aí? Aonde? Na Europa? E outra coisa. Não, mas eu acho que na periferia ele consegue. Não, mas Sporting não é periferia. Mas o Sport, que tem enterrado de jogador também. O Sport ultimamente... Portugal é Série B, na verdade. Série B da Europa. O Flavinho tem razão no negócio. Às vezes a gente ouve falar, não, o jogador ainda vai para Portugal, aí quando ele tá lá e aparece, vem um clube grande da Europa e paga 500 vezes mais porque viu o cara jogar. Isso. Gente, o Ganso foi pro Sevilha. Ninguém viu ele jogar. Ninguém viu ele jogar, que ele tá lá e jogou. Então por que o Sport tem interesse? É o que eu tô falando, não sei. Eu acho que existe o quê? Ação de empresário, ela não se dá só na negociação de jogador. Claro. Se dá plantando notícia também. Não tô dizendo que é o Pepinho que fez isso, que eu nem o conheço. Eu nem sabia. Só vi uma vez na vida. Mas faz parte do trabalho deles, inclusive. Oferece, olha, aí liga para um jornalista conhecido, olha, não, eu andei conversando com o Sport, não é mentira. Flavinho. Às vezes o cara, peraí, deixa eu acabar. Às vezes o cara liga pro clube e fala assim, você quer alô, seu Sporting, você interessa o Ganso? Ah, não interessa. Aí o cara liga para um jornalista e fala assim, olha, eu andei conversando com o Sporting. É mentira? Não, não é mentira. Então essas coisas começam a pipocar. Eu não acho que o Ganso, sinceramente, tem mercado na Europa, não. Eu acho que o Ganso vai voltar pro Brasil. Então, eu acho que ele tem mercado para jogar na Europa. Não, é que eu fui bruto com você. Eu tô com muita paciência. Mas eu ia acrescentar em cima do seu comentário. Mas eu queria que você falou, pra mim o Ganso tem mercado na Europa. Mas baseado em quê? Mas o futebol dele. Porque ele pode produzir. Claro. Você acha que no Sport... O fato dele não ter dado certo no Sevilha não significa que ele não vai dar certo. O Filipe Coutinho não jogou nada na Inter de Milão. Foi para a Espanha, jogou no Valência, jogou no Espanhol. Mas ele foi se desenvolvendo, né? E aí ele voltou. Ele evoluiu. Aí ele voltou. Ele chegou aí, ele não tem que saber dele. O Liverpool contratou e agora é história. Mas o Filipe Coutinho era um moleque. Ele chegou a Inter com 18 anos, era um menino. Já foi né? lá, se você pegar a carreira do Ganso inteira, cara, você vai somar um ano de um futebol legal. O Filipe Coutinho foi crescendo lá. O Ganso saiu daqui até razoavelmente com alguma imagem. Ele saiu mas já com quantos anos de carreira já, Sormani, quando ele saiu daqui? Uns 6 anos. Então, tendo surgido... Não, isso é verdade. Né? Coutinho então, saiu criança. Né? O Ganso tem... Aí o Ganso chega... Desculpa, mas o Ganso chega na Europa, ele estanca. O Flavinho, o Ganso jogou 6 meses no Santos, absurdo. O que ele fez aqueles 6 meses no Santos foi surreal.
No São Paulo. Aí o que aconteceu? No São Paulo. Ele teve uma lesão no joelho no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Depois teve Brasil, outro. né? Depois ele teve dois. No nos São dois Paulo, jogos, né? mas ele teve antes, né? Ele teve na base, ele tinha tido parece que no joelho direito. E no- Nesse jogo contra o Grêmio foi no joelho esquerdo. E no São Paulo, Facincani, aquele semestre lá, ele jogou bem. teve Não um acho ano- que ele foi o gênio, mas jogou bem, se destacou, foi importante. Mas é um ano que o Ganso tem na carreira Chegou a dele de voltar bom à seleção futebol. brasileira jogando pelo São Paulo. A temporada boa dele no São Paulo foi 2014, quando ele fez 61 São Paulo foi jogos e 9 gols. O São Paulo perdeu para o Atlético Nacional na Copa Sul-Americana, na semifinal, naquela ocasião. E foi o período com o maior Libertadores, número não de era jogos. Não, na Sul-Americana em 2014. Quando que o São na Paulo perdeu semifinal. do Atlético? Em 2016. Aí ele já não tava. Já não estava. Então, ele teve aquele período. Ele teve um número de jogos razoável com o São Paulo, 214 partidas, né? Fez 19 gols, poderia até ter feito mais. Mas só que se você enxugar esses 214 jogos do Ganso, você pega aí no máximo 31 jogos de muito destaque. Ele não foi um jogador que, encheu os olhos do torcedor do São Paulo, porque foi muito longe E disso. mesmo assim não foi aquele mesmo da época do Não, muito longe. Jogou Então, assim, muito no São Paulo. para o meu nível, né, sei lá, é irrisório perto de qualquer um, mas daquilo que eu enxergava de futebol, daquilo que eu vi ele jogar no Santos e o que ele fez no São Paulo, mesmo com um longo período, foi muito abaixo. Em nenhum momento me surpreendeu o Ganso não ter feito nada na Europa, porque para mim o que ele apresentava no São Paulo já era um futebol bem abaixo da exigência europeia. Pô, mas 14 milhões de euros? Mas pra mim, mas aí eu Foi poder bem barganha de vendido, nome. foi bem O vendido, São Paulo milhões, vende parece. bem jogador. Foi 15, acho que Foi bem vendido. Agora, vendeu no momento que nem uma ele tava questão que bem o e Flavinho tal, falou do Sporting. O Sporting tem contratado também ultimamente muita porcaria. E valorizado demais muitos nomes. O Sporting contratou o André, que não fez nada no Corinthians e foi pra lá. O Theo Gutierrez. O Theo Gutierrez. O Barcos, que estava jogado na China. Quem foi o Barcos depois que saiu do Grêmio? Exato. Ou seja, o Sport também tem um histórico de contratações bem duvidosas recentemente, que aí se encaixaria o Paulo Henrique Ganso, que é um atleta que o Sport hoje para a Europa é a não é terceira nada. força de Portugal, que já não é grande coisa. O quê? Você respeita o Benfica e o Porto, estão toda hora na Champions, já foram campeões da Europa e tudo mais. Mas o futebol português, ele não exige tanta coisa. Tanto é que a gente até mencionou aqui, com razão, o fato do Gabriel não ter dado certo lá, o Gabigol. Puxa, como é que ele não deu certo em Portugal? Nem em Portugal, né? Nem em Portugal, nós dissemos isso. O Jonas foi pra lá, Entendeu? encheu os caras de gol, voltou pra seleção. brasileira. Exatamente. Mas eu acho que dá, por exemplo, dá para ele jogar numa Turquia. O Facincani já é mais radical nesse ponto. Acho que só no Oriente mundo Médio, no mundo árabe e China. Mas eu acho que, de repente, numa Turquia, numa Grécia. Aí já é bem quarto escalão europeu, né, Então, eu acho que praticamente, para né? esse É bem futebol, abaixo. ele Então, aí para jogar, ele Esse é volta. melhor voltar no Brasil. Melhor voltar. Mas aí, se ele tem pretensões de obter um passaporte europeu para fixar a residência Mas lá, isso ele tem mesmo? tem que Eu fazer não ouvi isso. falar isso. O Pascoal estava Aqui trouxe no informação. Twitter, aqui um cara dá razão pro Sormani, ele falou Pantoja 25. Jonas, atualmente no Benfica, estava meio que encostado no Valência. Chegou em Portugal, virou Deus. É verdade, e foi pra seleção brasileira, inclusive. O Jonas virou um dos grandes, um dos maiores artilheiros da história do Benfica, virou Deus mesmo. Mas o Sormani falou, o futebol português, ele tem esse primeiro degrau aí que tem Benfica e Porto, e depois ele é um campeonato razoavelmente simples de jogar, fácil de jogar, por isso que ninguém entendeu o Gabigol. O Jonas a gente entende. Até a página 2, né, o Flávio? Jonas As pessoas descaracterizam o futebol português. Não tô dizendo que seja mas é ruim, um não é futebol isso. de muita inteligência. Não tô dizendo que é ruim. Não, Uma das não é. principais escolas, né, de hoje, formação verdade, tática. de formação a principal tática, escola de- europeia hoje do curso Europa, da UEFA, de formação de treinador é em portuguesa. Portugal. Não, é verdade, você tem Enfim, razão em tudo isso. Se mas o cara não tem foco, Só que nós esquece. estamos falando de um país de 10, 12 milhões de habitantes. É um país pequenininho que não consegue se contrapor a potências como a Alemanha, como a Não, Inglaterra, como investimento a França. não, é Até a diferente. França, né? Claro. Tem um futebol fraco também, né? Mas tem um me time lembro- como o Paris Saint-Germain. Pascoal, o Ganso, ele gera ódio e amor. Ódio não é ódio. Mas são opiniões muito opostas. Controversas. O Marcelo Francisco, o Ganso tem uma qualidade monstruosa e uma preguiça monstruosa. O Márcio de Araújo, o Ganso é craque. Ele só não jogou mais no São Paulo porque o time não ajudava. Era dependente dele fazer alguma coisa para ganhar o jogo. E o Diego Freitas fala aqui, Pascoal,
O Ganso joga demais, porém não deu certo pelo fato dos treinadores não montarem o time para ele brilhar, distribuindo os lançamentos e chegando de surpresa na meia-lua da área. Pedem para o cara vir buscar bola no círculo central, para ele até o gol. Aí não dá. Os treinadores têm que montar time para o Ganso jogar? O Muricy brigava com ele, lembra? Que queria o Muricy falava para ele, você tem que ficar perto da área, você tem que entrar na área para fazer gol. Quer dizer, o Muricy montou uma estrutura para ele. O Dorival, no Santos, também. Acho que aí, claro, cada um tem um poder de observação. Mas você acha que os treinadores têm que montar time pro Ganso? Não, eu acho que o Ganso se enquadra dentro de um plano. Ele, no meu modo de ver, o Ganso é melhor perto da grande área ou dentro da grande área. Perto da grande área, ou ele dá um toque, um drible, ou ele pode finalizar. É onde ele pode jogar, porque ele não tem mais essa virtude de pegar a bola no meio campo e sair correndo com a bola para conduzir as jogadas. Então você tem que diminuir o espaço dele para atuação. E ele, nesse espaço, na frente da grande área, sendo o apoiador do último finalizador ou do atacante, eu acho que ele é um ótimo jogador. Eu continuo, ele foi um fiasco na Espanha. Mas para mim, o Ganso não é mau jogador, não. Aqui o Cassino Gabriel Ferreira fala aqui, olha, se o Ganso quisesse fazer o segundo volante, eu adoraria ele no Mengão. Pra um. Pelo amor de Deus, ele não desarma Arapuca. Ele não desarma Arapuca. Ele não tem força física para isso. Não consegue nem correr. Desarmar Arapuca. Arapuca é o seguinte, é uma caixinha, fica um pauzinho ali. Um palitinho. É um palitinho. Preso no barbante. E você deixa ali um alimento. O passarinho vê, vai lá, a hora que ele vai lá pegar o alimento, você puxa. Você fazia isso em Bauru? Fazia. Você prendia os animais? Dos passarinhos? Fazia, mas naquela época a consciência era outra, né? A gente punha na gaiola. E você acha legal isso? Não, hoje eu acho que não era legal. Olha pra lente, na verdade. Você se sente bem? Você gostaria que seu netinho hoje fizesse isso? Não, claro que não. Olha pra mim, nem permite que isso seja. Não, mas naquela época, eu tenho 60, eu sou um sexagenário. Já sou um senhor já partindo para longevidade, né? Então, naquela época, era tudo muito diferente de hoje. Era tudo, meu pai parava no posto de gasolina para abastecer o carro. Ele falava pro cara que abastecia lá, ô Pelé, limpa o para-brisa. E não acontecia nada. Você vai falar um troço desse hoje, era problema. E os caras adoravam meu pai. E meu pai tratava bem de todo mundo. Levava presente pros caras de final de ano, que trabalhava na SICA. Ele fazia tudo. Mas era comum você via um crioulo na rua e chamava o cara de Pelé. Era normal isso. Então, pro passarinho naquela época, era super comum você ter... Pro passarinho? Não. No tempo de passarinho, dos passarinhos, a arapuca, como é que chama? Alçapão. O alçapão também. Tinha tudo isso. Você fazia, era super comum. Que passarinho você pegava mais? Papacapim? Papacapim ou passarinho? Olha, segunda-feira nós vamos fazer um especial da infância do Fábio Sormani. Você perguntou, eu respondi. É legal. Você caçava rolinhas? É legal. Dava nisso. Para de você falar dessas coisas. O Sormani já emendou a infância dele inteira. As pessoas fumavam no posto de gasolina, né? Ele é um barão do café, você tem que Antigamente, fumava no cinema. Hoje é bonito. Eu sou da época que fumar era bonito. E hoje? Hoje fumar é feio. E antigamente era feio e hoje é bonito, entendeu? Mudou tudo, amigo. Mudou tudo. Mas mudou pra melhor ou pra pior? Ah, não sei. Isso vai da cabeça de cada um, né? Muda pros passarinhos, vou chamar legal. Acho legal. O que você pensa, por exemplo, você tem pássaros hoje que eles são criados em cativeiro. E eles são feitos para você deixar na gaiola e ter em casa. É que se você soltar, ele não sobrevive. Ele não sobrevive, ele morre, não sabe nem voar. Agora, você pegar um bicho desse no mar no pé para fazer, exatamente. Você pega um bicho, é um crime. Eu jamais faria isso hoje, entendeu? Mas eu era um moleque. A gente não tinha essa. A gente era um moleque. Falando em passarinho. Fala aí, moleque. Opa, peraí. Isso lá na fazenda nossa. Quando jogava pelo Botafogo, quem? O Sidor, quando jogava ainda pelo Botafogo, papacapim, perguntaram para ele, o Ganso daria certo na Europa? O Ganso estava no São Paulo, ele falou não. O Ganso não tem a força física necessária para dar certo na Europa. Ele falou, esse cara, um Sidor demais. Eu cito o Sidor porque eu acho ele diferenciado. Ele assumiu inclusive o La Corunha agora. E ele cantou essa bola, falou, o Ganso não tem bola para jogar na Europa. Competitividade. Por isso que de segundo volante ele não funciona. Evolução tá. Ô, Facinca, olha quem se despediu do Vasco. Vamos lá. Vai. Vasco. Vamos lá. Fiz uma cirurgia em janeiro. Estou me dedicando muito para recuperar, ainda vai levar um tempinho. E devido a esse fato, eu e o Vasco, nós
entramos num acordo sobre a rescisão. Não seria justo da minha parte deixar o Vasco esperando. Está passando um momento muito importante na Libertadores, no Campeonato Carioca. E não seria justo eu ficar fazendo o Vasco esperar. Quero agradecer a diretoria pela compreensão, quero agradecer os jogadores que sempre me deram apoio, a torcida que me acolheu muito bem desde a minha chegada, sempre transmitiu um carinho especial e infelizmente não pude retribuir todo esse carinho devido à minha lesão, mas quero dizer que o Vasco vai estar no meu coração. Ô, Pascoal, quando eu liguei para uma pessoa de São Paulo hoje, para não ligar 2 vezes por causa do interurbano, para economizar. Dá logo uma. Vamos. A conta não fica cara, né? Já emendou os 2 assuntos. Senão eu já ligo e pergunto, posso te ligar daqui a pouco? Eu já mandei o seguinte. Falei, o Luiz Fabiano está voltando para São Paulo. O que a pessoa falou para mim é o seguinte. Nos próximos 3 meses não tem nem o que questionar, porque a pessoa falou 3, você está falando 4? 4 meses. A pessoa falou 3 meses, olha, não dá, porque ele está em recuperação, não tem nem nada. Agora, ele não falou assim, ele não volta ou ele volta. Ele falou assim, mas Benja, é muito pouco provável. Um interlocutor de São Paulo me disse o seguinte, um ídolo deve sempre ser respeitado. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Então eu fiquei realmente... Os interlocutores do São Paulo são educados, né? Fala a verdade. Como é que eles falam, né? Não, nossa, só repete esse jeito aí depois que... Um ídolo deve sempre ser respeitado. Como é que você... Vamos aguardar o que vai acontecer. Se você estivesse no palco, por exemplo, a informação que eu tenho é que ele vai levar no mínimo 4 meses, entre 3 e 4 meses, para voltar a jogar futebol. E... Peraí, Pascoal, ele vai mostrar como é que é. Se você quiser terminar... Você é calabresa ou não é? Gesticula, vai pra cima, mete a porrada, grita. Eu não tô entendendo muito bem onde o Pascoal quer chegar. Só estou dizendo que a pessoa que me informou disse que o ídolo deve ser respeitado. Lá na frente, quando ele estiver recuperado, o pessoal vai conversar para ver se... É o popular não. Foi mais ou menos o que a pessoa falou para mim. A pessoa falou para mim, nos próximos 3 meses não tem nem o que conversar. Aí eu falei, mas e depois? Ele falou, acho pouco provável. Diga, meu senhor. No Teatro Ruth Escobar, como é que seria, Pascoal? Unlikely. Creio que não, Pascoal. Ídolos have to preserve. Gente, o que está acontecendo? Ídolo. Fala aí. Segue o bonde, vai. Agora fala, cara. Você já como é que o Pascoal liga? Quando você vai fazer... Porque quando as fontes são os caras meio toscos, os caras gritam e falam assim, Pascoal, imagina aqui, tem um monte de pi. Quando você liga pro São Paulo... Unlikely. Ué, eu só estou traduzindo o que o pessoal me disse. Você tem que traduzir verdade, porque os caras falam em inglês, inclusive. Não, senhor, eles falam o que o pessoal... We have to preserve. Essa história tá clara. O Luiz Fabiano vai se recuperar no próprio São Paulo, recuperando ele assina pro São Paulo. Ou 1 ano, 6 meses. Não, foi o que a pessoa falou. Não, é isso que eu tenho impressão, não. Então, daqui 4 meses o Luiz Fabiano vai ser contratado pelo São Paulo. Você tá dando uma opinião, eu tô dando uma informação. Eu também tenho. A pessoa falou tá clara a história, gente. O cara ainda falou, Benja, vírgula. Eu também tenho. Muito pouco provável. O jeito que o Ricardo Rocha falou no Boa Noite Foto de segunda-feira, ele deixou isso claro. Eu tenho informação. Ele vai se recuperar, se ele ficar 100%, ele vai ficar 100%, ele vai ou jogar 6 meses ou mais um ano. Ele não falou isso. Na minha opinião, então, nas entrevistas eu li. O Ricardo Rocha não falou. A leitura dele foi essa. A minha leitura foi essa. O Ricardo Rocha em nenhum momento falou dele, vai jogar 6 meses. Podem me cobrar. O Luiz Fabiano vai jogar no São Paulo. Eu tenho outra informação. O Ricardo Rocha não descartou, não. Longe disso. Eu acho até que deixou uma porta bem aberta ali. Não falou em tempo de contrato, não falou nada disso. Mas... Fabinho, ninguém vai chegar no ar e dizer ao respeito do Luiz Fabiano. Ninguém vai falar, olha, no momento não. Esse discurso, olha, os próximos 3 meses tem que esperar. É um discurso. Eu tenho outra informação. É que nem o Adriano não fala. O jovem aqui tem uma informação. Eu tenho outra informação. Mas seja breve. Espera pra gente ouvir o Ricardo Rocha, pra você segurar a tua informação aí. Dele? É televisão. As pessoas vão ficar na expectativa da tua informação. Flavinho, vamos ouvir. O cara é beijoca. Deixa eu ver beijoca, eu falei. Vamos ouvir o Ricardo Rocha. Beijoca, sai pra lá. Ouça o Ricardo Rocha, segunda-feira, Boa Noite Fogos. Olha lá, Cassino. Vamos lá.
Luiz Fabiano vai ficar aí no São Paulo, Ricardo? Ele está tratando. Agora tem especulações, é muito cedo para se falar. É um ídolo do São Paulo. Vamos deixar ele recuperar, cabeça boa. Tenho encontrado ele quase todos os dias. Tenho falado com ele. E, é claro, vamos deixar isso um pouco para frente. É muito cedo. Está se recuperando. Pode ficar 2, 3 meses ainda parado. Vamos esperar, aguardar. Agora seria um grande reforço para o São Paulo também. Aí, ó. Boa, Cassino. Pega a vassoura. Mas o quê? Ele falou o quê? Olha, seria um grande reforço para o São Paulo. Se algum cara fala isso pra você... Ele foi educado, gente, o Luiz Fabiano é ídolo da torcida do São Paulo, cara. Seria um grande reforço para o São Paulo, foi o que ele falou. Foi educado, preservou o ídolo. Eu concordo com eles ali. Você acha que ele tá... Os dois. Tá sendo só... Foi educado, só gentil. Preservou o ídolo. Foi a educação do Ricardo Não tem mais chance nenhuma. Qual que é a tua informação, Facinho? A informação que eu tenho é que quem espera a recuperação do Luiz Fabiano é a Ponte Preta. A Ponte Preta ofereceria ao Luiz Fabiano um contrato até o final do ano, com possibilidade de renovação por mais um, com um projeto de devolver a Ponte Preta à primeira divisão e ele encerrar a carreira por lá. Aí eu acho até mais... Factível. Eu conversei com 2 amigos de Campinas, 2 pessoas que são bem informadas. Amigos. Sim, colegas, jornalistas. E são bem informados em relação a esse assunto de que amigo em todo lugar. Bom, são contatos. Você não tem amigo na Áustria, em Liechtenstein, o pessoal, né? Liechtenstein. E então, o que acontece? A Ponte Preta quem está monitorando essa situação, porque a Ponte confia que o momento do Luiz Fabiano é muito mais para trazê-lo para casa e recuperá-lo em Campinas, num lugar em que, teoricamente, não é que não há pressão, mas é diferente da expectativa de um São Paulo, ainda mais na Série B, de a Ponte Preta tocar um projeto com mais naturalidade e tranquilidade, de resgatar o ídolo Luiz Fabiano e aí oferecer um contrato com ele recuperado até o final do ano, na Série B, e com possibilidade de mais um, caso a Ponte volte à primeira divisão. Então, quem monitora essa situação e quem aguarda o Luiz Fabiano, a informação que eu tenho de alguns colegas de Campinas é a Ponte Preta. Aí eu acho muito mais coerente e acho que esse deva ser o destino do Luiz Fabiano. Caminhar para encerrar a carreira. Ele tem essa contusão última dele aí, não foi brincadeira não. O Luiz Fabiano já tem 37 anos, né? A recuperação já não é mais a mesma. Ele tentou voltar e voltou a sentir a contusão, teve que voltar para fazer uma avaliação em São Paulo, está fazendo a recuperação no São Paulo. E essa recuperação será muito bem feita. Agora, quem vai dar o destino dele, a gente tem que aguardar. Só tem um outro lado dessa história toda. No começo do ano, eu lembro que na véspera de Corinthians e Ponte, na estreia do Paulista, eu fui a Campinas cobrir um treino da Ponte. E aí eu conversei com o Eduardo e um dos motivos... Eduardo Batista. Técnico da Ponte Preta. Todo mundo sabe, gente. O Eduardo Batista sabe. Tem que enumerar. Eu conversei com o Eduardo. Eu também conversei com o Rodrigo. Tá bom, ô Gomes, só um minutinho. E na conversa com o Eduardo Batista, ele disse que só aceitou a renovação de contrato com a Ponte e não aceitou outras propostas que recebeu, porque a Ponte deu a ele a garantia de trabalhar com a base e com muito mais investimento em jovens, que segundo o Eduardo, isso tem sonora, tudo, a gente pode até recuperar se for preciso. Isso. Bom, só explicando a minha informação, se você não tem, aguarda um pouco. De que o ano passado, um dos motivos que fizeram a Ponte ser rebaixada foi o excesso de jogadores com mais experiência ou até estrelados. Então, a chegada do Luiz Fabiano à Ponte, para a visão do Eduardo Batista, irá de encontro com o que ele tem hoje de meta de trabalho. Então, precisa ver até que ponto que o marketing da Ponte e a própria Ponte Preta convenceriam o Eduardo Batista de trazer um cara mais renomado para um elenco que ele quer trabalhar com jovens. O empecilho seria esse. E daqui a pouco... Daqui a pouco você vai procurar essa sonora inteira. Porque há uns 6 meses atrás você deu uma informação que o Corinthians estava atrás de um zagueiro aí. O cara do Corinthians me ligou falando, não tem nada não. E parece que tem sim. Daqui a pouco você vai falar. É o cara da Ponte. O zagueiro que você tinha falado aí. Vamos ver quem está mandando mensagem pra gente pelo... Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.